Oi pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos para mais uma review de Watchmen, série original da HBO, baseado nos quadrinhos. Antes da gente começar, não esquece, como sempre, de dar joinha se gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscrever no canal e acionar as notificações para receber mais vídeos como esses. Amanhã nós temos review de The Dark Materials e sexta do terceiro episódio de The Mandalorian. E nos segue nas redes sociais, a gente tá no Face, no Insta e no Twitter. Isso aí, e pra lembrar também que a gente tá fazendo lives de Pokémon, se você quiser acompanhar, é uma ótima oportunidade de conversar com a gente. Ótimo episódio, pra mim um dos mais intrigantes da série até o momento, que amarrou muitas pontas, eu não vou dizer soltas, mas que talvez as pessoas não tivessem, que não é muito ligado à história de Watchmen, não conhecesse muito bem, que é principalmente aquelas explicações sobre a história da Lula. Da Lula gigante que caiu. Eu achei muito genial como começou esse episódio, porque a única referência visual que a gente tinha disso em live action era no filme do Zack Snyder, onde não aconteceu isso, onde ele usou uma outra tática que foi o Dr. Manhattan, ele explodiu uma bomba que parecia com a energia do Dr. Manhattan, e aí a partir disso o Dr. Manhattan se autoexilou, entendendo que, tipo, mesma situação, uniu todo o planeta em torno de um inimigo comum. E eu gostei muito de ver que eles realmente abraçaram essa ideia da Lula e mostraram ela em toda a sua glória. E foi muito legal, ao mesmo tempo que deu um insight dentro do Looking Glass, que é esse personagem bem misterioso, quase o Rorschach dessa temporada. Muito mais cheio de nuances do que a gente imaginava. Eu achei que ele fosse só um personagem que nem o Red, por exemplo, ou o Panda, que só aparece ali de vez em quando e dá umas pinceladas do que é a personalidade deles, principalmente nesse episódio. Mas como ele tem ele vai ser uma peça muito maior nesse quebra-cabeça da história da Angela, foi muito legal eles terem dedicado um episódio somente a ele. E é muito triste esse começo dele ser esse menino cristão que quer evangelizar as pessoas numa Nova Jersey cheia de pecadores, porque a Rússia tá prestes a bombardear eles, e daí ele tá lá quando cai essa Lula gigante, depois de ser humilhado, e fica aterrorizado. E a gente vê mais alguns elementos desse world building, que nem eles se juntarem pra falar sobre o trauma que isso causou neles. E eu adorei principalmente a conversa que ele tem com aquela mulher no bar, e dela questionar de por que todo mundo acha normal cair um monte de Lula do céu. Porque as pessoas só param o carro delas, ligam o para-brisas e depois seguem a vida dela como se nada tivesse acontecido, e não estão completamente aterrorizadas com o fato de que tem lulas caindo do céu, de outra dimensão. Que é um argumento extremamente válido, mas é que acontece há tanto tempo que as pessoas já se acostumaram. Foi uma coisa meio esperada já do que iria acontecer. E é muito interessante também porque esse primeiro começo de episódio, essa primeira parte dele com esse grupo de autoajuda, com a conversa com essa mulher, me lembrou muito Leftovers, e como eles também tinham que lidar com uma situação extremamente difícil e que muita gente estava começando a tornar comum já, estava começando a se acostumar, e a ideia dos Guilty Remnants era mostrar pra eles que não, vocês têm que se lembrar que isso aconteceu, que essas pessoas sumiram. E basicamente o que ela tava tentando fazer era tentar mais ou menos também levantar, fazer ele questionar, fazer ele começar a questionar o que estava acontecendo ao redor dele. E a forma como eles rapidamente emborcam essa história pra parte da Sétima Cavalaria e resolvem algo que todo mundo tava esperando que fosse ser um plot twist lá pro final, que era o senador se assumindo da Sétima Cavalaria. Eles resolveram já no 5º episódio. Ele já tá lá, já tirou a máscara, não tá nem aí pra guardar segredo. Porque esse não é o grande plot twist Porque esse não é o grande plot twist da história. Não é o grande plot twist da história. É essa grande coisa que eles pretendem fazer usando esse portal, que era o que todo mundo falava que tinha sido usado para transportar a Lula, que eles estavam brincando com o portal e acidentalmente transportaram essa Lula para Nova York e etc. E daí ele já disse que ele entrou só depois da Noite Branca, então acho que isso caiu por terra a nossa teoria de que ele teria algo a ver com a Noite Branca para poder se colocar no poder. E ele falou que o Judd estava envolvido também, o que faz todo o sentido do porquê que ele não tinha medo de sair sozinho na noite que ele foi assassinado. Exatamente. Porque ele saiu sem escolta, meio bêbado, sabe? Então agora começa a fazer um pouquinho de sentido dele estar envolvido nisso. E é interessante como ele diz assim que, tipo, os dois estavam juntos, mantendo os dois grupos em paz.
né? Aquela coisa assim, tipo, tem uma rixa ali, tinha uma rixa ali, mas na verdade não tinha rixa nenhuma, tava todo mundo trabalhando junto, então tava todo mundo com o mesmo pé dentro da merda, assim. Então, muito interessante a gente ter essas explicações e ao mesmo tempo saber ver que eles não fazem ideia de quem é que tá por trás do assassinato do Judd. E o desespero deles em tentar descobrir quem é esse cara também pra poder tentar resolver a situação deles. Eles só sabem que a Angela tá envolvida, né? Porque as coisas estão ainda muito vagas em relação àquilo que ela mesma sabe, né? Mas hoje a gente teve pelo menos alguma informação a mais, que é o fato de ela ter tomado aquelas pílulas de nostalgia, ela ter ganho aquelas pílulas de nostalgia que vão fazer ela lembrar o que aconteceu, forçar lembranças pra ela. A gente sabe que depois do que ela fez pra salvar a vida do senador no enterro do Judd, o senador sabe que ela é uma grande pedra no sapato dele. E que ela precisava ser tirada da jogada porque eles estavam planejando fazer realmente acontecer. E ele usou o Looking Glass, o Wade, pra isso. E realmente foi outro pedaço muito legal de world building, essa questão da nostalgia, dessas pílulas serem lembranças e de fazer tudo sentido de novo. Daí dizer que ela vai descobrir quem ela é, que aquelas pílulas vão ajudar ela a chegar onde ele tá, a saber quem ele é, o que ele tá fazendo e tudo isso. E aí a gente vê ela tomando tudo, todo aquele... Todo pote pra ninguém pegar, né? Todo pote pra ninguém pegar, pra ninguém ver. E vamos ver que efeito que isso vai ter nela no próximo episódio. Provavelmente a gente vai ter agora um episódio inteiro dedicado pra ela. Faz sentido, porque ela tomou dezenas de pílulas e ela vai ficar numa cela, provavelmente sozinha. Então a gente vai ter várias cenas dela alucinando as lembranças do avô dela numa cela. Eu gostei muito também que eles fizeram nesse world building, eles botaram, ele é esse cara que consegue ler as pessoas tão bem, se elas estão falando a verdade, se elas estão mentindo, e eles fizeram toda aquela cena inicial de Nova York tentando se reconstruir e tentando trazer as pessoas de volta, mas as pessoas não querem voltar de jeito nenhum e as pessoas estão com muito medo, assim, tipo, não, mas as pessoas estão dizendo aqui nas pesquisas que elas querem. Tipo, não, as pessoas não querem, as pessoas estão aterrorizadas ainda. E outros pedaços falando do world building, já que a gente tá falando pra não esquecer das coisas que eu quero falar, a questão do cigarro ser uma substância controlada. Pois é, né? Eu achei muito interessante. Eu acho que isso faz parte do plano do Veidt, porque ele tinha todo... Inclusive, quando eles estão caminhando na rua ali, em 1985, tu vê um cara lendo uma revista chamada Método Veidt, que era uma série de exercícios e coisas pra tu manter um corpo melhor, que ele tinha lançado, que fez muito sucesso, era um best-seller. Então, tipo, tinha toda essa questão, assim, da saúde corporal, que ele sempre estimava, assim, pra ser, tipo, você tem que ter uma pessoa que tem um corpo autodisciplina e um corpo perfeito. Então, fumar é uma dessas coisas que tava... Provavelmente era uma das coisas que ele não gostava muito. Tanto é que ele não gostava muito do comediante também. E eu gostei também que apareceu uma daquelas gangues que o Coruja e a Laurie enfrentaram quando eles estavam caminhando nos becos no Watchmen original, que são aquelas gangues de coquezinho. Eles também fazem parte daquela época lá e ficavam sempre nos becos e assaltando as pessoas e infernizando as pessoas. Foi uma boa retorno, assim, ao Watchmen original. Outra coisa, nesse universo, o Steven Spielberg não fez a lista de Schindler. Muito bom isso! Ele fez um filme chamado Pale Horse, sobre uma banda que tava tocando na Times Square deles quando a Lula caiu. Ganhou zilhões de Oscar e era em preto e branco, e tinha uma menininha com um casaco vermelho caminhando no meio dos corpos. Genial. E não dá pra deixar de falar da clínica de clonagem de animais de estimação da ex-mulher do Wade. Incrível. De ver ela com aqueles filhotinhos, esses aqui estão iguais pra você, e daí jogando um no lixo. Teoricamente, daí, que monstro. Que, tipo, como se trata, né, a vida como se fosse uma coisa tão como se fosse banal, nada. né? Do mesmo jeito que o Veidt trata os Mr. Phillips e as Crookshanks, como se eles fossem nada. Clones pra eles são nada. E a gente, obviamente, fica sabendo do plano do Veidt, que ele revelou tudo pro Redford. Tudo aquilo foi uma maquinação dele. E ele basicamente assumiu sabendo que ninguém ia questionar e ninguém ia denunciar aquilo que ele fez, porque tava todo mundo ganhando com isso. O mundo saiu ganhando com isso, os Estados Unidos saiu ganhando com isso, o presidente, o governo, todo mundo saiu ganhando com essa ideia dele. Então, muito interessante ver ele explicando um dia antes do evento acontecer. Deixaram isso bem claro, deixaram bem claro o que ele talvez... Porque provavelmente todas essas ações que o Veidt passou pro Redford são essas que foram implantadas, principalmente em Tulsa, que foi principalmente esse ponto principal.
Talvez foi ali que ele deu início a esses programas todos. Mas, enfim, foi interessante na questão de world building, isso aí ficou bem massa. E a gente descobrindo também mais sobre a Sétima Cavalaria, né? A gente começou a ver um pouco mais sobre eles dessa vez. E sobre aquele tecido que o Wade usa, porque é verdade, tudo aquilo ali, sabe, também, né? Tipo, bem interessante. Até onde vai a ansiedade dele, a psicose dele, o medo dele de que isso vai acontecer, que ele põe aquele tecido nos bonés dele, que ele dorme com aquela máscara pra eventualidade de cair outra Lula e ele tá por perto. E logo depois ele sendo liberto, porque nada disso foi verdade, nada disso vai acontecer de novo, provavelmente. E depois ele provavelmente sendo liberto da vida, porque a cavalaria não pode correr o risco de ter alguém que Aquela cena ali no final foi bem massa, porque, tipo, eles pediram... na verdade, tipo assim, ele não tinha muita escolha. Ou ele fazia isso, ou ele fazia aquilo que ele fez com a Angela e salvava ela, mas ferrando ela, ou ele deixava ela ali e ela morria. O que seria ainda pior, né? Então, acho que ele optou pelo menor problema. E a gente viu novamente, mais uma vez, a Laurie sendo mais esperta que todo mundo. Grampeando todo mundo sem dó nem piedade. Nós somos o FBI, a gente grampeia as coisas. Exatamente. Eu gostei muito disso. E uma coisa que eu tava conversando com alguns amigos essa semana sobre a questão do Watchmen e da própria Laurie é o fato dessa personagem tá ocupando o papel que talvez fosse o Dr. Manhattan no Watchmen original, no sentido de que dentro desse universo de Tulsa, eu tava comentando com a Maria, ela é o fator alienígena. Né? Nós temos os dois lados, a Sétima Cavalaria, a polícia, nós temos a Angela, nós temos o Judd, nós temos o senador agora que se assumiu a Sétima Cavalaria, tudo isso. E a gente tem esses grupos em conflito e de repente vem alguém do meio do nada que não sabe, que não tá ligado a nenhum dos dois grupos, que só quer resolver a situação, que é o elemento alien. Então acaba sendo a Laurie. E a Laurie acaba sendo uma pessoa com uma moral mais próxima daquilo que seria um espectador que não quer se envolver com nada. Então ela acaba sendo o Dr. Manhattan, mais ou menos assim, na comparação das duas histórias, né? E é interessante ver isso, porque tipo, pensar nela nesse ponto, tu começa a ver que ela não tem uma obrigação moral com nenhum dos dois lados. Ela só tá tentando resolver o problema da melhor forma possível e evitando o menor número de casualidades possível. Uhum. A gente também não teve mais nada do nome lubrificante nesse episódio, que eu fiquei muito chateado. Talvez o melhor personagem até agora. Esse episódio não moveu o plot muito pra frente, mas foi um ótimo episódio pra gente conhecer mais desse mundo, pra gente conhecer mais desse personagem, que talvez vá nos deixar... Já não vai estar nesse final, talvez sim, a gente não sabe até onde vão as habilidades dele. Ele foi muito facilmente enganado por uma pessoa que consegue saber quando os outros estão mentindo. Pois é. Sabe? E então... ele não só foi enganado, como ele mostrou que ele não estava preparado para enfrentar eles, porque eles conseguiram enganar ele completamente com a questão do rádio, com a questão de conseguir ludibriar ele pra ir até lá eles e ainda tem uma arma que não funcionava. Então, tipo assim, tu vê que ele tá bem... Ele é bem diferente do Rorschach. Inicialmente eu achei que ele era mais parecido, porque fisicamente ele é parecido. Ele tem uma máscara que é muito parecida, ele tem aquela mania de comer com a máscara semi-levantada, o que pro Rorschach era outra ideia, porque ele tava tentando esconder a identidade dele, e ele tinha essa mania de comer daquele jeito, porque ele era cheio de problemas, enfim, mas ele também não tem ele não tem aquela agulha moral que o Rorschach tinha. Não, ele é movido a medo. Ele é movido a medo, exatamente. Ele é movido a medo, e quando tu é movido a medo, tu não tá prestando atenção em tudo. Sabe? É complicado. E eu não achei que esse personagem tinha esse passado tão intricado. Ele parecia só um redneckzão, assim, né? E foi um sopro de ar fresco, porque eu não queria outro episódio da Angela. E nós temos mais 3 episódios daqui pra frente. A gente já tá chegando no final da série e provavelmente os 3 vão ser bem centrados na Angela, na relação dela com o avô dela, em descobrir o que a Lady True tá fazendo, o que a cavalaria tá fazendo, a Laurie tentando descobrir quem matou o Judd. E foi bom ter essa pausinha antes do que deve ser o clímax da temporada. E a gente teve também o Veidt, né? Que tá sempre a menor parte dos episódios, porque é sempre a coisa mais fora da casinha que tem. E dessa vez era ele sendo catapultado e a gente descobrindo que ele tá numa lua de Júpiter. E aí a gente entendeu o que ele queria fazer com todos aqueles corpos, afinal. Que ele disse que iam ajudar ele a sair dali. E ele fez uma mensagem escrito Save Me.
E aí a gente viu que ele realmente tá preso e alguém tá mantendo ele preso ali. Agora, por quê? Como? What? Que a gente O que tá acontecendo, afinal? Pelo diálogo deles, é o Dr. Manhattan, né? Porque vem o guarda florestal, que é obviamente um dos Mr. Phillips, e daí quando o Adrian Veidt diz que o Deus de vocês abandonou vocês, ele diz, realmente, o nosso Deus nos abandonou e ele provavelmente nunca mais vai voltar. Então é sem misericórdia. Então me leva a entender que quem criou aquilo foi o Dr. Manhattan. Eu não consigo imaginar ninguém mais conseguindo criar aquilo ali. E ele abandonou, foi tipo, sei lá, foi um experimento dele que ele se cansou e foi embora. Talvez, mas é que aí tem uma coisa, por que ele fez tudo aquilo pra conseguir chamar a atenção de um satélite? Por que tinha um satélite exatamente ali? Como é que alguém vai saber que se trata do Veidt que tá ali mesmo? Ou por que alguém iria salvar ele ali? Por que alguém teria interesse em fotografar aquele local ali? Pra saber o que o Dr. Manhattan tá fazendo. Mas em Júpiter? Não sei. Aí são perguntas que eu não sei responder. Aí fica essas dúvidas aí que a gente vai ficar mais alguns episódios ainda. Mas foi mais uma vez uma cena excelente, assim, dele. Então, vamos ver, gostei bastante do episódio, acho que foi pra mim um dos mais intrigantes. Eu gosto como ele não fica segurando demais esses mistérios pra ficar tentando responder tudo, fazer um grande episódio de Scooby-Doo no último episódio. Não, ele tá dando as respostas, a gente vai chegar lá em algum momento. Exatamente. Então é isso, gente. Essa foi a nossa review do quinto episódio de Watchmen, a nova série original da HBO baseada nos quadrinhos. Não esquece de dar um joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, de acionar o sininho para receber nossas notificações, se inscrever aqui no canal. A gente tem vídeos como esse toda semana. A gente tá fazendo review de Watchmen, de His Dark Materials, de The Mandalorian. A gente tá fazendo lives de Pokémon, vamos fazer lives de Witcher também. E daqui a pouco tem os nossos painéis de fim de ano, melhores filmes e melhores séries de 2019. Nos sigam também nas redes sociais, a gente tem página e grupo fechado no Facebook, perfis pessoais do canal no Insta e no Twitter, e nós também temos o nosso Apoia-se, o apoia.se/canal SideQuest. Você pode ser um dos nossos apoiadores a partir de R$1 por mês, tá bom? Até a próxima!